Fala, Fenômeno! Tudo bom? Boa tarde, sejam bem-vindos, canal Tudo Nosso Holandês, Clube do Remo. Vamos para o nosso segundo vídeo de hoje, quinta-feira, após o empate do Clube do Remo, mais um empate do Clube do Remo, 1-1 ontem contra o Colorado Internacional. Like e te inscreve no canal. Chegando aos 30 mil inscritos, sortear duas camisas do Remo. Depende de vocês aí. Para concorrer, basta se inscrever e basta deixar o like. Só isso, absolutamente mais nada. Mas para ficar melhor o vídeo, comenta aí embaixo também, que é super importante. Remo empatou ontem contra o Internacional 1-1 no Mangueirão, né? O lado A super lotado. Teve gente que ficou de fora, teve confusão. Teve confusão porque o bombeiro não liberou o lado B. E aí, por superlotação do lado A, muita gente não conseguiu assistir a partida. O horário, né, ruim, 19 horas, fez com que o Clube do Remo, né, a torcida inclusive, chegasse um pouco mais tarde pelo trabalho, pelo trânsito, etc, etc. E por não liberar o lado B, algumas pessoas foram prejudicadas em assistir a partida. Falando da partida, o Remo levou o gol antes dos 5 minutos, depois empatou, né, numa falha do goleiro do Internacional. O Pico soube aproveitar a oportunidade, dando o resultado final. No segundo tempo, muitas chances de um lado e do outro, porém nenhuma concretização para mudar a partida. No último lance, o Remo ainda levou uma bola na trave, né? Que seria muito frustrante para a torcida do Clube do Remo sair do Mangueirão ontem com uma derrota que seria um resultado injusto. Mas no futebol não existe justiça ou não, né? Existe bola na rede. Ainda bem ontem que essa bola acabou não entrando na cidadela do Marcelo Rangel e a gente saiu de lá com mais um empate. Falando em empate, até agora, o aproveitamento do Pardal, já estou cansado de falar. Cansa, né? Todo dia. Mas é preciso. O Remo teve seu oitavo empate na temporada. Estamos falando não é de só de Série A, tá falando do fraco paraense. Quatro vitórias, uma derrota, oito empates. O aproveitamento dele é de 51%. Um aproveitamento pífio, um aproveitamento nojento, horroroso, que apenas Antônio Carlos Teixeira, vulgo presidente do Clube do Remo, que a gente nem sabe mais se é presidente ou não, ano de eleição, né? Ele não vem em reeleição, então ele está pouco se lixando para a instituição Clube do Remo. O plano dele de deixar o Remo na Série B cada vez mais vai se concretizando, né? Então ele vai sair de lá e dizer: eu quis deixar o Remo na Série B, porque do jeito que tá indo, galera, essa inércia, né, de contratar um jogador a cada 30 dias e de não demitir esse treinador aí que tá, um jogador, perdão, a cada 30 dias e não demitir esse treinador, é preocupante, viu, galera? Eu ainda vejo gente dizer: ah, 32 anos que o Remo não está na Série A. Tá bom assim. Os próprios torcedores rebaixam o clube, né? O Remo lutou 32 anos para ir para a Série A e quando chega lá tem que virar saco de pancada, não pode ganhar em casa, tá tudo normal, bora empatar até o final que a gente vai cair. Se empatar todas, a gente cai de divisão. É complicado, realmente é complicado. O problema não é o torcedor pensar assim, né? O problema é a diretoria pensar assim, porque o torcedor ele não pode fazer nada a não ser bancar um bocado de gente dentro do Bainão. O problema é o dirigente, os vice-presidentes. Inclusive, o vice-presidente do Remo ontem deu uma entrevista dizendo que o trabalho do Osório tá legal. É, meu amigo. O homem que tem que usar camisa de força tá enganando todo mundo, né? Alguns torcedores e o mais preocupante, os dirigentes do Clube do Remo. O Remo sem vice-presidente, o Remo sem presidente, o Remo sem treinador e o Remo sem executivo. E olha que os deuses do futebol estão ajudando o Remo. A janela de transferência foi prorrogada até 27 de março. Os jogadores que disputam o estadual podem ser contratados pelos clubes de Série A. Mas pelo que a gente vê, o Remo vai anunciar aí o duplex, né? Zagueiro camaronês e deve parar por aí até então. Vocês viram como uma contratação pode mudar o andamento do clube na Série A? Outro já entrou bem na partida, quase faz um golaço, merecia ter feito aquele gol em apenas 25 minutos, né? E se o Remo contratasse mais jogadores de qualidade, poderia fazer esse time jogar, né? Mas, enfim, tá tudo dessa maneira. Para piorar, ontem, o. Ai, ai, o chupa-chupa
deu uma entrevista. É... Ai, caralho. Deu uma entrevista dizendo que o Léo Andrade é o novo Sérgio Ramos do futebol mundial. Que os dois laterais do Remo, Marcelinho e João Pedro, precisam ser o Daniel Alves e o Cafu. É complicado, meu amigo. É complicado. O Osório tá num mundo ainda dos anos 80, nos anos 90, querendo comparar verdadeiras seleções na época, né? O Barcelona de Cruyff e Romário, Real Madrid de Sérgio Ramos, Zidane e companhia. O problema não é ele comparar o Remo com isso. Inclusive, isso que ele falou ontem na coletiva já está espalhado no Brasil todo, fazendo o Remo servir de chacota. TNT já repostou, GE Nacional repostou, Band News repostou. Osório comparando o Remo com o Barcelona, com o Real Madrid, com a seleção brasileira de 82. Remo servindo de chacota para o Brasil todo. Na verdade, ele, né? Mais algumas pessoas vão interpretar o Remo. E realmente é complicado. O, o Remo servir dessa maneira, em plena Série A, depois de 32 anos, né? Servir de chacota. Ele quer que o Remo jogue igual aos anos 80, anos 90. Ele quer que o Remo jogue que nem Barcelona, que nem Real Madrid. Uma coisa é você querer. A ideia dele é maravilhosa. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz também quer isso no Flamengo. O Abel Ferreira quer isso no Palmeiras. Os dois não vão conseguir fazer isso acontecer. Não vão conseguir fazer isso acontecer. Imagine o Remo. É muito legal você querer que isso aconteça, mas você não tem peças para fazer isso acontecer. Flamengo e Palmeiras não tem. Eu dou exemplo por quê? Por que eu dou exemplo do Remo e do Palmeiras? Que são os dois maiores clubes da Série A. E o Remo que subiu depois de 32 anos vai ter condições de fazer isso? Não vai. Uma coisa é a teoria. A teoria no futebol, ela é bonita, ela engana, ela pode ser até visionária. O problema é a prática. A prática no futebol não é assim que funciona. Você tem que ter jogadores. Esse time do Remo pode treinar 10 anos seguidos. Ele não vai conseguir fazer o que o Osório quer, porque não tem peças para isso. Nosso time é bom, mas é bom para outro modelo de jogo. É bom para outras coisas. Vocês entendem agora o porquê ele utiliza o Freitas de ponta? Porquê ele utiliza o Carlinhos de camisa 10? Porque ele já utilizou até o Patrick de Paula de falso 9? O Pikachu de 10? É isso. Ele quer que os jogadores façam funções que os jogadores europeus conseguem fazer. Nossos jogadores não são europeus. E os que têm da Europa no Remo não jogam nada. Caso de Panagiotti, que não é nem utilizado mais e está na lista de dispensa. O problema é que essa teoria dele, ele quer implementar. Ficou claro isso que ele vai fazer. E o meu medo é o repá domingo. Hoje é quinta, o repá já é domingo. O repá já é domingo. O repá já é domingo. E aí? O que ele vai fazer? Vai colocar Pavani em campo como primeiro volante? Vai deixar Zé Ricardo no banco de novo? Ele vai mudar o time de novo, galera. E outra, o Léo Andrade vai continuar jogando. Ontem, na saída dos vestiários ali, ele discutiu com o torcedor, bateu nas costas do Léo Andrade, ou seja, ele está convicto do que ele está fazendo. E ninguém vai mudar isso, né? Nem eu, nem vocês, nem os puxa-sacos dele. Não temos o poder de fazer isso. O problema é o Tonhão não mudar e estar nessa inércia. Como eu falei, ano de política. O Tonhão não queria nem ser presidente do Remo, ele foi forçado a ser presidente do Remo para as poeiras não sair debaixo do tapete, tudo, toda a maracutaia do Remo vinha à tona. Então esse ano ele vai passar o bastão para outro
Ele tá pouco se lixando pro Remo. E a gente vai viver essa agonia todos os jogos. Ainda bem que o Paraense já vai acabar. Eu espero que o Remo consiga o título. Pra gente não sofrer encarnação. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Complicada a situação do Remo, galera. O Remo tá numa inércia. Né? O Remo poderia ter ganho do Mirassol, vou repetir isso. Ganhando do Mirassol, não ganhamos por causa do treinador. Poderia ter ganho do Vitória se tivesse se planejado lá fora, pelo menos ter pego um ponto, não se planejou para isso. Poderia ter ganho do Atlético Mineiro. Ali sim, foi garfado, assaltado. Poderia ter ganho ontem do Internacional. Acho que um dos times mais fracos do Internacional que eu já vi nos últimos 10 anos. O Remo não ganhou. Não é de respeito ao Internacional, é a realidade. O torcedor consciente do Internacional vai concordar com o que eu estou falando. Não é à toa que o Internacional correu até a última rodada com risco de rebaixamento no ano passado e esse ano vai correr de novo, se não mudar as coisas. Assim como eu estou preocupado que se o Remo não mudar as coisas, o Remo vai acabar caindo de divisão. E nós estamos avisando isso desde o mês de janeiro. Tá, galera? Fique com Deus, galera. Fique com nossos patrocinadores. Alvalho Engenharia, a maior empresa de engenharia do estado do Pará. Tá? A Vale Engenharia tem aí mais de 15 anos no mercado, mais de 1.000 obras feitas. Só você chamar no 91 960 10 11 ao Vale Engenharia. Multiprint de comunicação visual, melhor gráfica do estado do Pará. 91 98451 7210, 91 98451 7210. Temos também HC Clube, já repetir, vou repetir, vou repetir, vou repetir, galera. Limpa o teu nome, aumenta o teu score, blindagem de CPF, né, e CNPJ. 919-9805-268, 919-9805-268. A Score, né, vai fazer, a HC Clube Score vai fazer você ter aí mais saúde financeira na sua vida. Fechando com a HC Clube, você vai ganhar um cartão de crédito no valor mínimo de R$ 500 da Masterclub, perdão, Mastercard, Masterclub é bom, né? Mastercard, lembrando que isso aí é promoção limitada e de uma hora para outra vai acabar. Fecha logo no 91 99805 2068. Nosso segundo vídeo de hoje é esse. Mais tarde a gente volta com outro vídeo, tá, galera? Um abraço, beijo no coração de todos. Fui.